Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e estamos aqui para mais um dia onde nós iremos refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus. Peço a vocês que deixem o like, que façam seus comentários e que compartilhem o vídeo. Hoje, o assunto é um assunto muito importante, principalmente para os dias que vivemos na nossa atualidade. Nós já ouvimos falar em casos de obsessão, em casos de pessoas que ficam tomadas por algo esquisito, normalmente falo por um espírito ruim, por demônios. Esse caso, né, ou esses casos que todos nós conhecemos, tem um nome, né? Se chama obsessão. Então, o que será que Jesus vem nos trazer para esclarecimento da nossa, né, da nossa vida, do nosso cotidiano? Essa passagem, ela está em Mateus, no capítulo 8, 28 ao 34, também está no evangelista Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25, e em Marcos, que registrou, né, numa amplitude maior, que também é capítulo 5, do 1 ao 20. Então, hoje, excepcionalmente, eu sempre pego os trechos do evangelista Mateus, hoje pegarei de Marcos, excepcionalmente. O título é O Endemoniado Gadareno. Gadara era uma região que ficava, antes ela fazia parte de Israel, mas era uma região que hoje é ali a Jordânia. Então, mas naquele tempo de Jesus já tinha tido essa separação. Então, Jesus foi até lá, né? Porque fala assim, no vídeo passado, nós vimos que Jesus, ele dentro da tempestade, então ele tá dentro do barco. Então, ele estava do lado da Galileia, para cá. Quando ele estava no barco, quando deu a tempestade, ele estava a caminho do outro lado, na outra margem, já era Gadara, essa região, que hoje não faz parte de Israel e nem naquele tempo. Então, diz assim, eu lerei. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, que é a cidade de Gadara. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Espírito imundo, entendamos que é um espírito sem esclarecimento, um espírito ainda bruto, truculento, que está vibrando no ódio, na vingança. Esse espírito tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, ou seja, com correntes, podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, ou seja, com cadeados e correntes ou cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões, que são os cadeados, em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e se prostrou, adorou-o, dizendo e clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus falava: sai deste homem, espírito imundo. E aí Jesus pergunta o nome: qual é o seu nome? E ele falou: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora, daquela província.
e andava ali pastando um monte ou uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios ou espíritos imundos rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe que aquele que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que era toda aquela região, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, esse é um processo que nós temos, assim, de obsessão. Todos nós estamos sujeitos a entrarmos em frequências que muitas vezes nos assediam, mas encontrando uma brecha, eles se instalam no nosso, não no nosso corpo, eles se instalam onde? No nosso campo mental, na nossa mente, se apoderam da nossa mente. Todo cuidado, né, nós devemos ter em relação ao nosso comportamento mental. Porque é ali que surgem as grandes brechas, e Jesus está mostrando isso, e é onde nós também encontramos grandes, vamos dizer assim, inimigos do passado, e também alguns casuais que nós que assimilam, né, a nossa capacidade ou a nossa frequência, e ali se instalam, e muitas vezes nós entramos em colapso psíquico, porque são essas interferências que nos trazem, né, os grandes desequilíbrios, os grandes transtornos, enfim, aquilo que nós absolutamente não queremos que nos aconteça. Mas para que isso não aconteça, né, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma visão muito clara que somos nós que favorecemos esse assédio e também a instalação dessas mentes dentro do nosso campo energético. E aí nós ficamos completamente à mercê da vontade desses espíritos que são, de alguma forma, nos mantêm cativos dentro de um círculo onde aquele que fica obsidiado não consegue sair. E aqui nós vamos ver alguma coisa que aquele homem, ele tinha uma força absurda, não adiantava amarrar com correntes, porque naquele tempo era comum, quando alguém estava preso ou alguém estava fora de controle, ser amarrado com correntes e depois colocado um tipo de um cadeado. E nada disso segurava esse homem.
E Jesus olhando para ele, né, quando ele viu Jesus ao longe, ele corre para Jesus, então ele faz o quê? Ele reverencia Jesus. Esse comportamento mostra a autoridade e a hierarquia elevada de Jesus, e esse reconheceu, ou esses, ou aquele que era o porta-voz. Porque quando Jesus falou assim, né, sai deste homem, espírito imundo, Jesus sabia perfeitamente com quem ele estava falando. E por que que o homem também veio ao encontro de Jesus e diz, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço, conjuro-te, né, por Deus que não me atormente. Então, este representante, ele não queria ser atormentado como? Ele não queria ser compungido a mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de se comportar diante de uma realidade da qual ele já não pertencia, que é a realidade desse mundo que vivemos, o mundo físico da terceira dimensão. Então, esse que falou com Jesus, ele não queria sair desse reduto. E aí, então, Jesus falou, abandone sim, saia, que não é o teu lugar. Sai desse homem, espírito imundo, ou seja, aquele espírito estava ainda emanando ódio. E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? E aí ele responde, e a resposta é muito chocante. Ele diz, legião, porque somos muitos. Legião, no exército romano, era aproximadamente 50 mil e poucos, né, legionários. Era muita gente envolvida, né, nesse campo energético desse homem que vivia nos sepulcros e vivia se atormentando, se ferindo com pedra, né? Com uma pedra ele começava a se ferir. E vamos agora trazer um pouquinho para nós, né? Muitas vezes nós temos uma ideia e nós colocamos aquela ideia, uma ideia fixa. Isso se chama monodeísmo, né? É quando nós temos aquela ideia que vai e volta. Seja ela qualquer, tudo que se repete, pode ter certeza. Você está num processo obsessivo. Qualquer jargão que vai se repetindo é um processo obsessivo. Então, você nós, né, abrimos uma brecha e aí foi instalado. Agora tem uma outra parte dessa parte do evangelho que ela é muito polêmica, né? Então, diz ali que nessa região passava por ali, né, em Decápolis, mais especificamente naquela cidade de Gadara, ali criavam porcos. E lá tinha aqueles que faziam, né, essa produção suína e tinham, aqui diz manada, mas vamos falar rebanho de porcos, né, rebanho de suínos. Eles estavam ali, mais quase 2.000 cabeças. E aqui eles falam, então, se você vai realmente nos repreender e nós vamos ter que nos afastar, permita que entremos naqueles animais, naqueles porcos. Bom, vamos entender alguma coisa muito importante. Nós sabemos que naquela região, todo Israel, eles não consomem a carne suína. Por algum motivo não consomem, é alguma coisa que está lá escrito, lá ainda no Êxodo, né, quando Moisés recebe o que podia comer e o que não podia comer enquanto estivessem andando pelo deserto. E o porco era uma delas.
Nós sabemos que a carne de porco, ela é mais perecível que a carne de boi. E que se eles comessem, porque lá, né, eles não podiam abater nenhum tipo de gado, porque o boi, ele era dado em oferenda, sacrifícios, como eles faziam, que era o costume deles. E o porco entrou naquela lista que não podiam comer, assim como eles tinham pássaros, aves que eles não podiam comer. O corvo, porque a carne poderia trazer uma, vamos dizer assim, problemas de saúde, né? Hoje nós temos aí vários vírus que nos trazem problemas graves, né? Gastrointestinais, e naquele momento ali, eles não poderiam, porque poderia até dizimar todo aquele povo que estava andando pelo deserto. Então, o porco estava entre eles. Viroses, né, que hoje nós tratamos, às vezes, com água, com algum antibiótico, naquele tempo eles não tinham esse recurso. Então, proibiram. O porco era proibido. Como os porcos, eles foram para o precipício, caíram no precipício, nós sabemos que quando a energia é muito pesada, instintivamente o animal, ele sofre o quê? Ele sofre o impacto. E evidentemente que os porcos também sofreram esse impacto. E aí eles foram direto para o precipício. Mas o que é mais importante, e como as coisas, às vezes, a interpretação de cada um fica ao sabor do... Porque o porco é maldito? Não, não é maldito. Ele é um animal sensível e sentiu a presença energética daqueles quase 6.000 espíritos que estavam junto com aquele porta-voz. Então, vocês imaginem, né? 6.000, se tinha quase 2.000, para onde foram os 4.000 e poucos? Evidentemente que os porcos se ressentiram mesmo, foi da densidade que estava ali acontecendo quando Jesus conversa com eles, e eles, então, têm que se retirar. Porque nós sabemos que quando um espírito ele entra nessa conscientização, ele é encaminhado. Então, ele vai passar a viver na realidade dele, que não é a terceira dimensão onde nós estamos, sim a quarta. Esses que estavam ali, com certeza, eles eram remanescentes muito antigos, né? Porque eles conheciam Jesus, ou ele, o porta-voz, né? E então, quando eles se retiram, logicamente, o homem ele começa a ter um outro comportamento. E aquele povo, né, que estava acostumado a ver aquele homem viver no meio dos sepulcros, se ferindo, né? Ninguém chegava perto dele, porque ele era realmente violento, imagine. Ele tinha força de quase 6.000 homens. Então, não era aconselhável mesmo a aproximação com essa criatura. Só que o homem, o ser, aquele que estava aqui na terceira dimensão, ele tentava reagir. E de qual forma? Se ferindo. Então, ele estava machucado espiritualmente, né, mentalmente, e também ele se feria fisicamente. Então, quando essas inteligências, elas são afastadas e vão viver a realidade delas, esse homem fica completamente diferente. E as pessoas, né, que viram a mudança dele, falaram: nossa, você não é aquele que vivia entre os sepulcros? E aí começaram
a perceber, então, que Jesus esteve ali e tinha realizado aquela grande mudança. E aqui nós percebemos uma coisa muito importante, né? Aqueles que estavam ali, que eram os criadores dos suínos, eles ficaram com medo de Jesus. Falou assim, esse homem fica aqui, ele vai acabar com toda a nossa criação. Então, eles pedem para que Jesus fosse embora, né? E Jesus realmente faz isso e volta para o barco. E aí o homem que tinha sido atormentado por tanto tempo, ele quer ir com Jesus, ele quer seguir Jesus. E ele, então, recebe a seguinte orientação de Jesus: vai para a tua casa, para os teus. Porque era o lugar onde ele deveria estar. Era ali que ele deveria mostrar que ele estaria dali para frente numa nova fase de vida. Então, quando nós recebemos de Jesus a orientação que nós temos que estar vigilantes, que os nossos pensamentos têm que estar sob essa vigilância, porque somos nós que mandamos, nós que fazemos o comando. E aí, então, Jesus fala, volta para os teus, anuncia-lhe como grandes coisas que o Senhor fez. O Senhor, na verdade, era Ele próprio, né? E como teve misericórdia de você. E aí, em Decápolis, esse homem se torna um discípulo de Jesus e começa a anunciar Jesus. Então, essa passagem eu acho ela interessante porque vem falar exatamente aquilo que nós precisamos neste momento. Manter a nossa vibração, manter a nossa frequência elevada, para que nós tenhamos saúde física, lógico, né? A espiritual vai trazer o quê? Vai trazer o nosso vigor físico, mas o nosso espiritual, o nosso mental, os nossos pensamentos, eles têm que estar em frequência sempre elevada. E nós estamos num mundo hoje que, com certeza, precisamos muito termos essa frequência vibratória. Subirmos, elevarmos sempre. Com boas músicas, com bons assuntos e principalmente com boa vontade, né? Diz que não existe a boa vontade, existe a vontade. Então, com a vontade de estarmos protegidos dentro do nosso campo magnético, que somos nós que cuidamos, nós somos os zeladores desse campo magnético. Então, é isso para a reflexão da semana. Desejo a todos uma semana de muita luz e até a próxima.